Escolhidos, o céu anunciou sua vitória em 9 de fevereiro. A batalha finalmente acabou. Escolhido, preste muita atenção, pois esta mensagem não chegou até você por acaso. Ela foi cuidadosamente orquestrada pelo céu, uma intervenção divina enviada porque você atravessa uma zona de perigo espiritual que poucos reconhecem: a exaustão da alma. O universo me permitiu ver seu espírito. Ele está intacto, seguro, vitorioso, brilhando com uma luz que nenhuma escuridão pôde apagar. No entanto, seu corpo, sua mente e seu sistema nervoso ainda operam em um campo de batalha fantasma, patrulhando incessantemente em busca de ameaças que já não existem, sentindo o cheiro de fumaça onde só há ar puro e o gosto metálico do medo em sua língua. A guerra acabou. A vitória foi selada e anunciada nos reinos celestiais no dia 9 de fevereiro. Mas o som ensurdecedor das batalhas passadas, o eco das lutas, das traições e das palavras cortantes ainda reverbera em sua mente como um zumbido constante, impedindo que você ouça os trompetes da celebração que soam em sua honra, uma melodia celestial que anseia por ser o novo ritmo do seu coração. Você conquistou o impossível, sobreviveu àquilo que foi desenhado para te destruir. Mas o hábito da sobrevivência, essa armadura que um dia foi essencial, com seu metal frio e pesado, agora te impede de desligar. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Ela arranja cada movimento, lembrando-o de um perigo que se foi e sufoca a sua capacidade de respirar a plenos pulmões o ar da liberdade. O comando divino para você, neste exato momento, é um sussurro claro e amoroso que atravessa todo o ruído. Solte a espada. A batalha finalmente terminou. Encare esta transmissão não como um simples vídeo, mas como um protocolo de descompressão espiritual, uma transição guiada para te ajudar a abandonar a identidade de guerreiro cansado e assumir o seu lugar de direito como o monarca regente da sua própria vida em um trono que já te espera. Essa ansiedade que te visita nas madrugadas, esse nó gelado no estômago que surge do nada, essa sensação persistente de que a paz é apenas uma calmaria frágil antes de uma nova tempestade, é um fenômeno real e visceral. Podemos chamá-lo de síndrome da guerra fantasma. É o seu corpo físico preso em um ciclo de hipervigilância. É a sua mandíbula que se trava com uma força descomunal enquanto você dorme, rangendo os dentes até a dor se tornar sua primeira saudação ao amanhecer. São seus ombros pesados e curvados, como se carregassem o peso de escudos invisíveis, e seus olhos que ainda examinam cada canto, cada sombra, cada rosto, em busca de um inimigo que já foi vencido, desarmado e banido de suas terras para sempre. Essa ansiedade, que você talvez acredite ser seu escudo protetor, na verdade se tornou a sua prisão de alta segurança. Ela é a estática que te impede de sintonizar a frequência da boa nova, a muralha de névoa densa que te separa do banquete da vitória que já foi preparado e servido para você,
com iguarias de alegria e cálices de descanso. Existe uma passagem, uma ordem bíblica profunda no Salmo 46 que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No hebraico original, a palavra para aquietai-vos é rafa, um termo com origem militar que significa literalmente largar, soltar, afrouxar o controle, deixar cair. Não é um pedido por silêncio mental, mas uma ordem para desarmar fisicamente. Deus, o universo, a fonte criadora, está te ordenando a soltar a arma, a baixar a guarda, pois suas mãos não podem receber as coroas, os cetros e as chaves do seu novo reino enquanto ainda estiverem cerradas em torno das ferramentas da guerra, com os nós dos dedos brancos de tensão. A identidade de sobrevivente, forjada no fogo de batalhas reais e dolorosas, te serviu com honra e te trouxe até aqui, mas a estação mudou. O inverno da luta deu lugar à primavera da sua soberania. Você passou anos, talvez décadas, em modo de alerta máximo. Cada dia era uma nova frente de batalha, uma nova trincheira a ser cavada. Provar seu valor para quem não merecia sua energia, lutar por uma segurança financeira que parecia sempre escorrer por entre os dedos, proteger seu coração de novas feridas com camadas e mais camadas de desconfiança, defender sua família de perigos reais e imaginários. Você se tornou um mestre estrategista da defesa, um perito em antecipar o próximo ataque, a próxima decepção, a próxima crise, mapeando todas as rotas de fuga possíveis antes mesmo de entrar em uma sala. Essa habilidade era sua bênção, o que te permitiu chegar até aqui quando tantos outros caíram. Mas agora, essa mesma habilidade se tornou sua maldição. Você está de pé, no silêncio ensurdecedor do campo de batalha vazio, sob um céu que finalmente se abriu em um azul límpido. Mas você continua procurando por inimigos nas sombras que já não existem, que foram dissolvidas pela luz. O som que você ouve não é o do exército inimigo se aproximando para um novo ataque. É o eco da sua própria armadura, rangendo com o peso de uma guerra que só existe em sua memória celular. Essa sensação de perigo iminente é uma gravação antiga, um disco arranhado tocando em loop no gramofone da sua mente. Seu espírito já sabe que a paz chegou, ele flutua leve e livre, mas sua mente e seu corpo ainda não receberam o memorando oficial. Eles continuam respondendo ao velho treinamento, ao velho condicionamento de Pavlov do sofrimento. A paz parece estranha, desconfortável, quase suspeita, como um silêncio longo demais para quem se acostumou a dormir ao som de bombas. Você se sente mais em casa, no meio do caos, porque foi lá que você aprendeu a viver, a respirar, a ser. Desaprender a guerra é talvez o seu desafio final e mais corajoso. Muitos acreditam, e com razão, que datas como o 9 de fevereiro não são aleatórias. São portais energéticos, momentos em que o véu entre os mundos se torna mais fino e decretos divinos são ancorados na nossa realidade física. Naquele dia, uma mudança cósmica irreversível ocorreu a seu favor. Uma dívida kármica ancestral, que talvez nem fosse sua, foi paga e incinerada em fogo violeta. Um ciclo de sofrimento repetitivo foi encerrado em sua linhagem. Uma sentença de vitória foi proferida em seu nome na corte celestial. A energia que sustentava seus adversários, suas dificuldades e seus bloqueios foi cortada na fonte, como uma tomada puxada da parede. A batalha não terminou porque você se rendeu ou fraquejou. Ela terminou porque o céu interveio e declarou o fim do jogo, virando o tabuleiro a seu favor. Você foi escolhido para esta vitória, não por ser perfeito, mas por ter um coração que, apesar de todas as cicatrizes, se recusou a endurecer completamente, mantendo sua capacidade de amar e de sentir. Você manteve uma centelha de esperança acesa na noite mais escura e tempestuosa,
E foi essa pequena e teimosa luz que serviu como um farol para a ajuda divina a encontrar seu endereço. Agora, o convite é para que você alinhe sua realidade interna com essa nova e gloriosa realidade externa. É um convite para treinar seu sistema nervoso com paciência e amor, a compreender que segurança não é a ausência de perigo, mas a presença constante e inabalável de Deus. É um chamado para ensinar cada célula do seu corpo a respirar fundo, a soltar os ombros, a destravar a mandíbula e a aceitar o descanso não como um sinal de fraqueza ou preguiça, mas como um ato sagrado de recebimento. Mas antes de podermos explorar como fazer essa transição de forma prática, precisamos entender uma verdade crucial sobre a identidade que você construiu. Aquilo que você acredita ser você pode ser, na verdade, o maior obstáculo que te impede de entrar no seu reino prometido. A história que você conta a si mesmo sobre quem você é precisa ser reescrita. E a primeira palavra dessa nova história, escrita com tinta de ouro, é paz. A identidade de sobrevivente foi a sua armadura sagrada, forjada no fogo mais primordial da adversidade, nas fornalhas da alma, onde o medo e a coragem se fundiram em um metal desconhecido, e você a vestiu com honra e coragem inabaláveis. Cada arranhão, cada marca nela não são apenas cicatrizes, são hieróglifos de sua jornada, gravados com a ponta de lanças que se quebraram contra sua determinação. Cada aboladura conta a história de uma batalha vencida, de um obstáculo superado que parecia intransponível, de uma noite escura e infindável que tentou, mas não conseguiu apagar a sua luz interior. O céu, em toda a sua vastidão, reconhece e honra profundamente essa jornada épica. Você não estaria aqui, com os ouvidos da alma abertos para esta mensagem, se não fosse por essa força descomunal, por essa resiliência que te transformou em um mestre da sobrevivência, um verdadeiro estrategista do campo de batalha da vida. Mas ouça com o coração aberto, despido de qualquer defesa. A armadura que te protegeu com tanta eficácia na guerra, que foi sua segunda pele, agora te impede de sentir o calor suave do sol da paz em seu peito. Ela se tornou pesada demais, um fardo que curva seus ombros e limita seus movimentos. Rígida demais, ela está te isolando do próprio reino de abundância e deleite que você lutou tanto para conquistar. Manter essa armadura é insistir em viver em um memorial de guerra frio e cinzento, polindo as armas de um conflito que já acabou quando um palácio inteiro, vibrante de cor, música e vida, foi construído em sua homenagem e te espera de portões abertos. A história que você contou a si mesmo, o mantra poderoso de que eu sou um lutador, a vida é uma luta constante, eu preciso estar sempre preparado para o pior, foi o que te manteve de pé em meio aos escombros. Mas o decreto cósmico de 9 de fevereiro reescreveu a sua realidade, alterou os fundamentos da sua existência. Aquele mantra, agora, é apenas um eco de um tempo que não existe mais. Continuar a repeti-lo é como tentar usar um mapa antigo e rasgado, com continentes que já não estão mais lá, para navegar em um mundo novo, resplandecente e completamente transformado. O seu sistema nervoso, treinado meticulosamente para a guerra por anos a fio, não sabe a diferença entre uma ameaça real e a memória vívida de uma ameaça. Para ele, a antecipação do perigo é o perigo em si. Ele reage ao fantasma da dor com a mesma intensidade que reagiria à dor real. É por isso que a paz te parece tão estranha, tão pouco confiável, quase suspeita. O silêncio, para você, não é ausência de ruído, mas o prelúdio aterrorizante de uma explosão iminente. A gentileza espontânea de alguém parece uma armadilha bem elaborada, uma estratégia para baixar sua guarda. Uma boa notícia é recebida com um pé atrás, com o coração cético, esperando para ver onde está o truque, qual é o preço oculto que inevitavelmente será cobrado.
Você se tornou um perito em decifrar os sinais do caos, um mestre em prever tempestades, mas desaprendeu a ler a linguagem simples e honesta da serenidade. Essa desconfiança crônica não é um defeito seu. É um programa de software antigo, escrito em uma linguagem de programação obsoleta, de puro instinto de sobrevivência, rodando em um loop infinito de alerta, perigo, defesa. O universo te deu um upgrade quântico no dia 9 de fevereiro, substituindo todo o seu sistema operacional. Mas você, por hábito, por memória muscular, continua a clicar nos ícones antigos e empoeirados. É hora de desinstalar esse programa, com amor, com infinita gentileza, com a mesma paciência que você teria com uma criança assustada que acorda de um pesadelo. Você precisa se tornar o seu próprio pacificador, o embaixador da paz para as províncias mais rebeldes e amedrontadas do seu próprio corpo, da sua própria mente. Comece agora, neste exato instante, de forma muito simples e concreta. Onde quer que você esteja, sentado, deitado ou em pé, permita-se um único suspiro profundo e absolutamente consciente. Inspire lentamente pelo nariz, não como quem se prepara para um mergulho em águas geladas, mas como quem cheira o perfume de uma flor rara e celestial pela primeira vez. Sinta o ar preenchendo seus pulmões, trazendo não apenas oxigênio, mas a própria substância etérea da paz, a energia dourada da vitória que foi declarada em seu nome. Sinta suas costelas se expandirem, criando espaço onde antes havia contração. E ao expirar pela boca, solte o ar devagar, de forma audível se for preciso, como um som suave de alívio. Imagine que junto com essa expiração vai embora, não apenas uma década de tensão, mas o peso acumulado de todas as lágrimas não choradas, de todas as palavras não ditas, de todos os gritos sufocados. Solte os ombros, que talvez estivessem encolhidos perto das orelhas, uma postura crônica de quem se prepara para um golpe. Destrave a sua mandíbula, que talvez tenha passado anos cerrada, e relaxe a sua língua dentro da boca. Suavize o espaço entre as suas sobrancelhas, desfaça essa ruga de preocupação. Você pode ter passado anos com a testa franzida, lendo o mundo em busca de perigos ocultos. Permita que essa musculatura finalmente descanse. Este pequeno ato não é insignificante. É um ato de alta rebeldia contra o velho regime do medo. É a sua primeira declaração de independência da guerra fantasma que assombrava seus dias e noites. É você, em um nível celular, começando a dizer sim para o decreto divino. Sim, eu aceito a paz. Sim, eu mereço a paz. Sim, eu acredito na vitória. Sim, a batalha realmente acabou. Repita este ato sagrado de respirar e soltar várias vezes ao dia. Transforme-o em seu novo ritual. Ancore a sua nova realidade em seu corpo físico, pois é no corpo que as velhas memórias de guerra estão armazenadas. Cada respiração consciente é um voto de confiança na palavra de Deus, na promessa do universo. É um realinhamento ativo e deliberado. Você está ensinando ao seu corpo, com a linguagem que ele entende, a da sensação, que a ordem aquietai-vos não é uma sugestão, mas a nova lei irrevogável da sua terra. A terra prometida, que é o seu próprio ser. No começo, a sua mente, a sentinela leal, vai protestar ruidosamente. Ela pode te trazer 1000 cenários de e se? E se o perigo voltar? E se esta paz for uma ilusão passageira? E se eu baixar a guarda e for ferido de novo, de forma ainda pior? Agradeça à sua mente por sua dedicação em tentar te proteger, como um velho guarda de castelo que ainda não recebeu o memorando oficial de que a guerra terminou e o rei voltou para casa. Diga a ela, com a autoridade calma e inquestionável do monarca que você agora é: eu agradeço a sua vigilância incansável, mas o decreto foi selado em 9 de fevereiro. A vitória é lei. A paz é o novo Estado de Direito.
Agora nós descansamos, nós recebemos, nós governamos este reino a partir de um lugar de paz. Essa mudança de identidade, de guerreiro para monarca, não é apenas uma mudança de título. É uma mudança vibracional profunda que altera a forma como a realidade responde a você. Um guerreiro, por sua natureza, atrai batalhas. Um monarca, em paz, atrai prosperidade, lealdade e beleza para o seu reino. Mas para enxergar as joias e os tesouros que o céu já depositou aos seus pés, você precisa primeiro limpar os seus olhos da poeira do campo de batalha. Sua nova visão depende de uma nova quietude, e é nessa quietude sagrada, nesse silêncio fértil, que os primeiros sinais tangíveis da sua vitória começarão a se revelar. Não como trovões, mas como sussurros, uma sincronicidade inesperada, uma solução que surge do nada, um encontro que abre uma porta dourada. Manifestações que a sua antiga identidade de sobrevivente, sempre ocupada em escanear o horizonte em busca de ameaças, jamais poderia conceber. A sua identidade de guerreiro, forjada no fogo e na pressão, tornou-se uma segunda pele. Uma armadura que, em incontáveis ocasiões, salvou a sua vida, protegeu seu coração e manteve sua mente sã no meio do pandemônio. Você a vestiu por tanto tempo que esqueceu como é a sensação da sua própria pele sob o metal frio e rígido. O aroma de ozônio, suor e chuva seca impregnado nela tornou-se o seu próprio cheiro. Você se acostumou com o peso constante nos ombros, uma pressão que se tornou sinônimo de segurança. Com o campo de visão limitado pelo visor do capacete, um funil que o ensinou a focar na ameaça imediata, ignorando a vastidão do horizonte. Com o som abafado do mundo exterior, um murmúrio distante, onde cada ruído agudo era um alarme em potencial. Esta armadura foi sua casa, sua fortaleza, sua identidade. Despir-se dela agora parece não apenas contraintuitivo, mas perigoso. Uma traição a tudo o que o manteve de pé até hoje, um ato de vulnerabilidade impensável. Quem é você sem a luta? Quem é você sem a antecipação da próxima batalha, sem a estratégia zumbindo em sua mente como um enxame de abelhas, sem a vigilância constante que contrai seus músculos mesmo durante o sono? Esta pergunta ecoa no silêncio, e o silêncio, para o guerreiro, é o som mais ensurdecedor de todos, o vazio onde antes havia o choque de espadas e o grito de guerra. Você se aproxima do espelho e não reconhece a pessoa por trás do reflexo cansado. As linhas em seu rosto contam histórias de noites sem dormir e decisões impossíveis. Há uma paz querendo brotar em seus olhos, uma suavidade nas bordas, mas o hábito da sentinela a reprime, transformando-a em melancolia. A ordem celestial do dia 9 de fevereiro não foi apenas um decreto de vitória. Foi uma permissão, um convite amoroso para que você finalmente pousasse as armas e se reconhecesse sem elas. Foi um chamado para que você redescobrisse a paisagem do seu próprio ser, não como um campo de batalha minado e estéril, mas como um reino fértil e soberano, pronto para ser governado com sabedoria e gentileza. Pense nos últimos tempos, especificamente nos dias e semanas que se seguiram a 9 de fevereiro. O universo, em sua infinita inteligência, começou a lhe enviar sussurros, pequenos e insistentes sinais de que a nova realidade já estava batendo à sua porta. Talvez tenha sido um pássaro que pousou em sua janela, não um corvo agourento, mas um sabiá de canto complexo e melodioso. Uma canção que tocou sua alma de uma forma inesperada, evocando uma memória esquecida de infância. Talvez uma criança desconhecida tenha sorrido para você na rua, um sorriso puro e desarmado, com um dente de leite faltando, que quebrou suas defesas por um instante, um raio de sol em uma fortaleza de pedra. Talvez você tenha encontrado uma pena branca e imaculada em seu caminho, flutuando até seus pés, como se entregue por mãos invisíveis.
Ou talvez tenha olhado para o relógio exatamente às 11h11 ou 14h41, sentindo um arrepio de reconhecimento percorrer sua espinha, um código que sua alma entendia mesmo que sua mente o descartasse. Estes não foram acasos, foram cartas de amor do divino, convites para o baile da vitória, lembretes de que a frequência da guerra já não é a sua. No entanto, o guerreiro treinado em você, o estrategista cínico, pode ter interpretado esses sinais de outra forma. A calmaria antes da tempestade, uma distração para baixar a guarda, uma armadilha sutil. Sua mente, condicionada a procurar por padrões de perigo em cada sombra e cada silêncio, descartou os padrões de paz como anomalias irrelevantes. Ela está tão focada em decifrar códigos de ameaça que se tornou analfabeta na linguagem do milagre, o idioma nativo da sua alma. O céu está lhe enviando um banquete de cores, aromas e sabores, mas você continua procurando por veneno na comida, verificando o brilho da taça em busca de um pó suspeito. A transição que lhe é pedida agora é um exercício de reeducação sensorial e espiritual. É um convite para deliberadamente ensinar seus sentidos a confiarem novamente. Ensinar seus ouvidos a encontrarem música no silêncio. Ensinar seus olhos a verem a beleza em vez da emboscada. Ensinar sua pele a sentir o toque de uma brisa sem se enrijecer para o golpe. Ensinar seu coração a aceitar a gentileza sem suspeita. Este processo de descondicionamento não é uma batalha, mas uma dança. Não requer força bruta, mas fluidez e graça. Começa com atos minúsculos, quase imperceptíveis, de rendição consciente. Começa agora mesmo, enquanto você ouve estas palavras. Permita que seus ombros, que carregaram o peso de mundos e a responsabilidade de exércitos, desçam 1 milímetro, apenas 1. Sinta a cascata sutil de alívio, o desfazer de um nó que estava lá há tanto tempo que você pensava fazer parte da sua anatomia. Permita que sua mandíbula, que esteve travada em prontidão por anos, se solte levemente, criando um pequeno espaço sagrado entre seus dentes superiores e inferiores. Sinta o eco dessa liberação em seu pescoço, em suas têmporas. Respire fundo, não como um soldado se preparando para o esforço, mas como alguém que acaba de chegar em casa depois de uma longa e árdua jornada e sente o cheiro familiar e seguro do seu lar. O aroma de café passado, de terra molhada pela chuva, de livros antigos. Cada respiração consciente é um voto de confiança no decreto divino. Cada músculo que você relaxa deliberadamente é uma declaração de que você aceita a vitória proclamada em 9 de fevereiro, não como um evento futuro, mas como uma realidade presente. Você não está baixando a guarda, você está alinhando sua guarda com a guarda angelical que agora o cerca, uma força muito mais poderosa e vigilante. Você não está se tornando vulnerável, está se tornando receptivo à força que flui do amor, não do medo. A sua força antiga vinha da resistência, da capacidade de suportar a dor e de revidar com fúria calculada. Sua nova força, a força de um monarca, vem da permissão, da capacidade de receber a paz, a alegria e a abundância que são seus por direito divino. É uma força que não empurra o mundo para longe, mas atrai o seu reino para si. Uma força que não conquista pela espada, mas governa pelo exemplo da serenidade. Você pode sentir uma voz interna protestando. O eco do velho sargento instrutor gritando em seus ouvidos que relaxar é para os fracos, que a paz é uma ilusão perigosa, que complacência mata. Essa voz é a guardiã da sua antiga identidade. Ela acredita que sua única função é mantê-lo vivo, e para ela, vivo significa em modo de combate. Agradeça a essa voz. Honre seu serviço com a reverência devida a um veterano condecorado. Ela foi crucial. Seus gritos o salvaram.
Sua paranoia o manteve alerta, sua dureza forjou sua resiliência. Ela o trouxe até aqui. Mas com amor e firmeza, como um rei se dirigindo a um servo leal, informe-a de que seu turno acabou. Ele foi dispensado com honras. Mostre a ela a nova paisagem, o reino pacificado, os campos verdes onde antes havia trincheiras. Apresente-a à sua nova guarda real, composta por anjos e guias, seres de luz cuja vigilância é absoluta e cujo poder é infinito. A sua sobrevivência não está mais em questão. O que está em jogo agora é a sua capacidade de florescer, de reinar, de viver a plenitude da promessa que foi selada nos céus. A transição da identidade de guerreiro para a de monarca é o ato final de bravura. A coragem de ser verdadeiramente livre é a formatura da sua alma. Mas há um segredo sobre essa armadura que você vestiu por tanto tempo. Um segredo que transforma completamente a maneira como você se despede dela. Aquilo que você acreditava ser uma prisão de metal, o fardo que o definia, pode, na verdade, ser a matéria-prima para a sua coroa. O mesmo aço que o protegeu do golpe inimigo agora será derretido e moldado no símbolo da sua soberania. Antes que possamos entender como realizar alquimicamente essa transformação, precisamos primeiro desvendar a lei da ressonância sagrada e como ela garante que o seu novo reino seja um reflexo direto da sua paz interior. A história que você conta a si mesmo, essa epopeia de sobrevivência que te manteve de pé, tornou-se a sua mais ornamentada e pesada armadura. Ela te protegeu na batalha, mas agora, no silêncio do campo vitorioso, ela te impede de sentir o calor do sol em sua pele, de respirar o ar da paz. Cada fibra do seu ser foi treinada para antecipar o próximo golpe, para mapear rotas de fuga, para dormir com um olho aberto. Essa identidade de guerreiro não é mais quem você é apenas um eco, um hábito neurológico gravado tão profundamente que sua alma o confunde com a realidade. Despir essa armadura não é um ato de rendição, mas sim a sua coroação. É a sua mais corajosa declaração de fé, um testemunho de que você acredita no decreto divino proclamado em 9 de fevereiro. É o seu sim ao céu, aceitando que a batalha, de fato, finalmente acabou. A paz, que te parece tão estranha, tão desconfortável, é a sua herança de primogenitura. É a linguagem nativa da sua alma que você apenas desaprendeu a falar. Agora é tempo de reaprender, não com esforço, mas com entrega. Comece agora, neste exato momento, com um ato de rebelião sagrada, a respiração consciente. Não subestime seu poder. A respiração é a ponte entre o seu corpo físico e o seu espírito eterno. Inspire profundamente, não como quem puxa o ar por necessidade, mas como quem bebe a própria presença de Deus. Sinta o ar preenchendo seus pulmões e imagine-o como uma luz líquida dourada, um néctar celestial carregando a notícia da sua vitória. Permita que essa luz desça pelo seu peito, dissolvendo os nós de ansiedade, derretendo a armadura de gelo ao redor do seu coração. Agora expire lentamente, longamente, liberando não apenas o ar, mas o fantasma da guerra. Solte o peso dos "e se". Solte a memória da dor. Solte a necessidade de estar no controle, de prever cada movimento. Cada inspiração é você soltando a espada, abrindo mão do escudo. Cada inspiração é um amém silencioso ao Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O aquietar-se aqui é um ato deliberado de soltar. É o seu sistema nervoso recebendo, finalmente, a permissão para se render à segurança. Faça isso de novo. Inspire a vitória do dia 9 de fevereiro. Expire a guerra de ontem. Sinta seus ombros, que carregaram o peso de mundos, finalmente relaxarem e descerem. Sinta sua mandíbula, travada por anos em antecipação, se soltar. Sinta os músculos ao redor dos seus olhos se suavizarem.
Você não está mais de vigia. Você está em casa. Este é o seu treinamento, a sua fisioterapia espiritual. Você está ensinando cada célula. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.